Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido.
Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade,
nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos,
as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais.
E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo.
Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava.
Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo,
comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila,
entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira. Eu cresci acreditando que o mundo terminava na floresta. Desde criança, todos diziam que existiam criaturas perigosas vivendo além das fronteiras da nossa vila. Ninguém podia atravessar os limites. Ninguém deveria tentar descobrir o que existia do outro lado. As regras eram simples: não usar a cor vermelha, não entrar na floresta e jamais chamar a atenção daqueles que viviam nas sombras. Eu sempre tive medo dessas criaturas. Mas, com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho em tudo aquilo. Os anciãos escondiam segredos, as histórias nunca pareciam completas e algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Então, quando alguém que eu amava ficou em perigo, decidi fazer aquilo que todos mais temiam: atravessar a floresta. A cada passo, eu esperava encontrar os monstros que sempre me assustaram. Mas quanto mais avançava, mais percebia que talvez o verdadeiro perigo não fosse aquilo que estava escondido lá fora. Às vezes, o medo é uma prisão construída por aqueles que querem nos proteger ou controlar. E quando finalmente descobri a verdade sobre a vila, entendi que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Só que algumas verdades têm um preço alto demais. E, depois de descobrir a realidade, nunca mais é possível voltar a acreditar na mesma mentira.